Salve, salve, meu amigo fotógrafa. E aí, meu amigo fotógrafo, como é que vocês estão? Que legal conseguir fazer essa interação aqui com vocês funcionar. Hoje eu estou aqui para trocar uma ideia muito legal, poder te ensinar coisas valiosas que vão fazer você evoluir o patamar da sua fotografia. Não da maneira artística, que é como a maioria das pessoas fala. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Vamos trocar uma ideia aqui antes. Eu quero te ajudar, quero te dar algumas dicas de como tu evoluir o teu negócio na fotografia, tornar esse negócio algo mais sério e mais lucrativo, de uma maneira que você não precise mais ter dois empregos, né, para poder complementar a renda, que a fotografia seja a sua fonte de renda principal e que seja também o início de uma vida próspera para você. De verdade, não tô de conversinha. Eu queria que alguém tivesse tido esse papo comigo lá no início, quando eu estava começando a dar os meus primeiros passos. Queria que alguém pudesse ter me dado uma noção de por onde começar na fotografia. De verdade, meu Deus do céu, eu comecei da maneira mais errada possível. Se eu disser para vocês que lá no início, quando eu só tinha uma câmera e uma 50 mm da Yongnuo, que eu parcelei de 8 vezes para comprar, meu Deus do céu. E na época, essa lente custava, sei lá, R$ 300. Meu Deus do céu, só de lembrar disso agora. Enfim, meu Deus do céu, tá me vindo muita lembrança na cabeça. Vamos continuar o papo aqui. O que que rola, galera? Quando eu tava lá no início, eu não sabia como vender o meu trabalho, eu não sabia como me posicionar. Eu nunca tinha trabalhado CLT sequer para ninguém, nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho, é, como é que eu posso explicar? De maneira profissional, contratada, entendem? Eu já tinha trabalhado com vendas de maneira ambulante, eu já tinha trabalhado de maneira geral com o mercado informal, ah, mas nunca tinha trabalhado de bater ponto todo dia ou de ter que cumprir regras, honorários e tudo mais. E confesso para vocês que isso dificultou muito eu entender a fotografia como um negócio, porque diferente de um CLT, uma pessoa que foi contratada, você tem a responsabilidade de toda essa empresa para gerir. Né? E quando você não tem nem noção de qual que é a sua função como funcionário, como você vai gerir essa empresa? Como você vai colocar esse negócio para funcionar? Você não sabe vender, se você não sabe como chegar em uma negociação com o cliente, se você não sabe como prospectar novos clientes, se você não sabe como vender o seu serviço de maneira geral, né? Porque quando a gente fala sobre fotografia, a gente não tem como desassociar a parte da vendas. A fotografia, assim como qualquer área, ela carece de atenção em determinados assuntos, como, por exemplo, o marketing. A gente não tem como negligenciar que a nossa empresa ou que você, como fotógrafo, só um adendo, eu estou falando aqui empresa, mas se você está vendo esse vídeo aqui, está pensando, cara, eu não sou uma empresa, eu sou um fotógrafo, é a mesma coisa, tá, galera? É a mesma coisa. Durante a minha história, eu vendi o meu nome como fotógrafo, Sandro, e eu, em algum momento, percebi que valeria mais a pena eu criar uma marca que não houvesse o meu nome, para que eu pudesse atender mais clientes e não associasse diretamente a eu estar nos eventos que eu fosse atender. Mas para mim não mudou em nada. Quando eu passei de fotógrafo Sandro para Bird, que hoje é a minha marca, não mudou em nada. Se não fosse muitos anos de estudo, de interesse em tentar melhorar, em como buscar crédito para minha empresa, como construir uma marca que seja lembrada por aquilo que faz, que seja vista por todos na cidade. A gente trabalha com uma campanha de marketing que atinge mais de 100 mil pessoas por mês com o nosso trabalho. Então, imagina, são mais de 100 mil pessoas que estão vendo o nosso serviço e estão, por mais que não estejam contratando, mas estão conhecendo o nosso trabalho. Tá? Então, não muda. Voltando ao assunto, não muda. Você deixa de ser fotógrafo para se tornar empresa tal, mas se você não mudar a sua mentalidade, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar tratando como CPF,
sendo CNPJ. E é muito sobre isso que eu preciso falar aqui, porque não basta só você ir no site do governo e fazer o cadastro do seu CNPJ ali e pronto, você virou fotógrafo, essa é a sua empresa. Não funciona dessa forma. Ou funciona? Será que funciona? Me digam vocês aí. Será que se eu só abrir um CNPJ, começar a pagar os juros ali, será que eu vou ser uma empresa de fato? Eu acho que tem muita responsabilidade envolvida em uma empresa que exige que um profissional seja bem qualificado em diversas áreas. Eu vou citar algumas delas para vocês aqui. Eu já falei sobre vendas. É imprescindível que a gente seja um bom vendedor, ou se você não gosta de vendas, que é o caso da maioria dos fotógrafos. Inclusive, eu fui um desses fotógrafos. Eu também não gostava de vendas. Eu gostava indiretamente porque eu já tinha trabalhado com isso, eu já tinha uma certa expertise em vendas, mas quando se tratava em negociar a fotografia com o cliente, a fotografia em específico, para mim era uma dificuldade, porque eu vim de família pobre, eu nunca tive grana assim sobrando, nem mesmo o que eu precisava muitas vezes, e isso muitas vezes me colocava numa condição dificultosa ali para conseguir lidar com o cliente, principalmente para dizer sims e nãos, sabe? Então, nesse momento, foi muito importante para mim conseguir estudar e conseguir vencer um pouco dessa barreira de autoestima, né? De conseguir entender o seu valor, de conseguir entender quem você é na sociedade e o que isso agrega no seu nome, porque hoje em dia, quando uma empresa ou uma pessoa vem fechar trabalho com a Bird, com o meu estúdio, anteriormente a ela vir no meu WhatsApp, ela já fez uma pesquisa sobre a minha empresa no Google, ela já recebeu indicação de alguma outra pessoa falando sobre o nosso serviço, ou ela já encontrou a gente no Instagram e já foi bombardeado pelos nossos posts, pelas nossas propagandas. Essa pessoa ela já chega sabendo quem é a gente, quem é o nosso estúdio, já chega com bons feedbacks. Se ela for procurar no Google, ela vai ter referências de mais de 80 comentários de clientes, de pessoas que foram recebidas aqui no nosso estúdio, passaram pelo processo de fotografia, selecionaram as suas fotos, receberam essas fotos editadas e, no final de tudo, saíram daqui falando bem e, inclusive, elogiando muitos aspectos da nossa empresa. É muito verdade isso e é muito legal eu conseguir falar isso dessa forma aqui para vocês, porque, como eu disse, é uma questão de autoestima, é uma questão, muitas vezes, da gente conseguir entender o nosso valor e, às vezes, as pessoas não enxergam o nosso valor. E, nesses momentos, a gente precisa colocar à mostra quem nós somos e do que nós somos capazes. Afinal de contas, a gente construiu uma história para estar aqui. Então, galera, uma das coisas mais importantes que vocês vão ter que lidar na fotografia é com essa parte da venda, é com a parte do marketing, é com a parte da negociação, é a reunião com o cliente, tá bom? Essa é uma das partes importantes, mas não é a única e nem, na verdade, não são as únicas, né? Marketing e vendas são os pilares, creio eu, de uma empresa. É onde eu invisto a maior parte do meu tempo e do meu dinheiro em marketing e também em melhorar a minha venda. E, turma, para além desses aspectos, a gente tem que falar sobre o posicionamento, que é também algo importantíssimo para você que está começando na fotografia. Eu não sei como você que está me assistindo se encontra hoje. Se você é um fotógrafo que tem tranquilidade na sua vida financeira, se você consegue atender uma demanda grande de clientes por mês, ou se você tem um custo baixo, mora com os pais e não precisa pagar aluguel e por isso a fotografia acaba se tornando meio que... Calma que eu já me entendi dessa forma, tá? Então eu consigo dizer com propriedade. Eu já fui o cara que morou com os pais e não precisava pagar aluguel e por isso eu não precisava ganhar muito dinheiro com a fotografia. O pouco que eu ganhava já me mantia. Entende, turma? Então, eu já passei por esse momento, eu sei como é não ter perspectiva de crescimento dentro da área, não conhecer ninguém dentro da cidade onde mora que possa ajudar, que possa trazer uma indicação, um cliente, ou que possa chamar para um job. Eu sei como é isso.
Hoje, na minha cidade, eu realizo eventos de fotografia, como saídas fotográficas, passeios, rolês, ou até mesmo oficinas de fotografias que acontecem aqui nesse estúdio. E essas oficinas de fotografia, elas acontecem justamente para a gente aproximar essas pessoas que não têm convivência com outros profissionais. Afinal de contas, a convivência com profissionais qualificados acaba também solicitando que você eleve o seu nível. Ou, querendo ou não, você vai estar ali absorvendo conhecimento, você vai estar aprendendo, você vai estar interagindo com outras pessoas, e tudo isso culmina para que você se torne um profissional melhor. Isso a gente começou a realizar desde 2020, quando terminou a pandemia. E, enfim, essa é uma das maneiras que eu encontrei de conseguir ajudar outros fotógrafos a conseguirem elevar o seu nível como profissional, sabe? E eu nem falo sobre um nível artístico, porque a gente já falou sobre esse dilema. Quando você sabe vender o seu trabalho, e o seu trabalho ele não é tão bom assim, mas você sabe vender, você acaba muitas vezes ganhando mais do que aquele cara que tem um trabalho impecável, mas que não tem a menor noção de como vender o seu trabalho, de como negociar, de como postar isso aí, entende? E é para isso que eu estou aqui também, para poder ajudar vocês nesse posicionamento. Afinal de contas, quando um cliente procurar vocês para fazer negócio, ele precisa saber que vocês são pessoas sérias, que vocês têm um portfólio ali que é visível para qualquer pessoa, que vocês vão poder tirar qualquer dúvida desse cliente, porque vocês são profissionais, vocês sabem o que vocês estão fazendo, certo? Vocês só precisam, muitas vezes, se colocar à vista desses clientes, mostrar o trabalho de vocês. Então, vamos falar aqui sobre uma coisa importantíssima dentro desse pilar de posicionamento, que é o Google. Eu te pergunto aqui, fotógrafo, tu tens cadastrado a tua empresa ou o teu nome de fotógrafo no Google? Se um cliente der um Google com o teu nome ali, o nome da tua empresa, ele encontra alguma referência tua? Essa é uma dúvida que eu vou te deixar pensando aí um segundinho, enquanto eu estou aqui dando uma olhada se o áudio está tudo certo. Tá? Inclusive, comenta aqui se esse áudio está rodando legal, se não está dando nenhum problema. Às vezes eu olho aqui para o lado e eu acabo falando um pouquinho longe, mas vamos lá, vai rolar. Então, queria que tu me respondesse isso. Porque, assim, hoje é muito fácil a gente construir uma imagem online dentro das redes sociais. Você cria um Instagram em menos de 10 minutos e você já consegue sair postando e ter pessoas acessando o seu trabalho, entrando em contato com você. Enfim, isso é uma realidade. Não tem como negar que é uma realidade. Mas vamos falar aqui de realidades um pouco mais próximas da gente. Quantos fotógrafos que tu conheces aí que conseguiu evoluir na fotografia de uma maneira bombástica em pouco tempo? Assim, a questão mesmo de posicionamento. É um trabalho árduo de construção, de briefing, de produção de conteúdo, de comunicação com uma audiência para que você consiga crescer um Instagram e consiga torná-lo uma referência, uma marca de referência na sua cidade. E eu não estou falando, mais uma vez, de empresa por empresa. Se você é o Joãozinho Fotografia, você é uma empresa e você se encaixa nisso aqui que eu estou falando, tá bom? Só para recapitular. Então, falando sobre esse assunto, quando a gente fala sobre posicionamento, eu nem vou enquadrar aqui as redes sociais, porque as redes sociais, assim como elas aparecem do nada, elas também somem do nada. Vocês duvidam disso? Quem é que lembra aí do Orkut? Finado Orkut foi bombástico uma época, todo mundo conhecia, todo mundo tinha uma conta, mas em determinado momento deixou de existir. Simples. E aí, os profissionais que estavam só no Facebook, aliás, desculpa, os profissionais que estavam só lá no Orkut. Cara, na época que o Facebook surgiu, eu lembro muito bem disso. Na época que o Facebook surgiu, eu lembro de pensar assim, cara, quem é que vai migrar para essa plataforma? E eu lembro de ser uma plataforma muito diferente do Orkut, né? Que o Orkut era todo coloridão, poluidão, e o Facebook parecia algo um pouco mais quadradinho ali,
sei lá, parecia uma página de um jornal, algo que encaixava bonitinho. Enfim, na época não me chamou a atenção. É óbvio que eu era jovem pra caramba, mas eu era muito ácido nas redes sociais, então eu acompanhava tudo. E a verdade é que o Orkut deixou de funcionar, parou de existir, o Facebook se tornou a rede social mais acessada do mundo. E hoje em dia a gente nem investe a nossa grana no Facebook. A gente só está no Facebook porque a gente precisa estar, mas a gente não gasta a nossa energia ali dentro. Tá? A gente gasta energia muitas vezes numa outra rede social que surgiu depois, que foi o Instagram. Olha só, a rede social que veio depois. Então, assim, galera, se a gente for analisar, a história vai mostrar para a gente que não é muito inteligente a gente concentrar toda a nossa bagagem, toda a nossa história, todo o nosso portfólio dentro de uma rede social. A rede social é sim um meio que você deve utilizar para poder chegar nos seus clientes, mas não deve ser o único meio que você vai utilizar, ok? Eu vou começar falando sobre site, tá? Quantos de vocês aí têm um site? Quantos de vocês pensou em algum momento em criar um site? Ou melhor, essa aqui. Quantos de vocês criou um site, começou a fazer alguma coisa ali e nunca mais tocou naquilo, deixou aquilo parado ali, ficou dando teia. Se pá, hoje já nem tem mais nada ali naquele domínio, já virou um domínio inválido. Galera, eu sei como é isso, tá? Como eu disse, eu não entendia o meu trabalho como algo profissional, então para mim foi uma dificuldade eu conseguir entender que era necessário eu ter um site. Eu criei um site, como eu disse aqui como exemplo, para eu poder colocar os meus trabalhos ali, mas na realidade eu nunca fiz isso de fato. Tinha ali, para caso alguém pesquisar algo, tinha um site, essa pessoa encontrava algumas fotos, bem desatualizadas, eu confesso, mas encontrava. E assim, depois de muito tempo, eu entendi como utilizar o site a meu favor. E, principalmente, entendi que o meu trabalho não pode depender só de uma rede social. Ponto. Se um dia o Mark Zuckerberg entender que ele não vai mais investir no Facebook, no Instagram, que não é mais lucrativo, ou que ele vai investir toda a grana dele na Meta, aí, nessas funções novas, enfim, viajei. Mas imagina só, num futuro não muito utópico, onde o Instagram não seja mais utilizado, a gente substituiu pelo TikTok. E aí, cara, o teu trabalho que estava ali, que tinha 3 anos, 10 anos, 20 mil seguidores, 150 mil seguidores, 500 mil, que seja, já era. Como é que vai ser se isso acontecer? Como é que você vai lidar com isso? Você vai procurar uma outra rede social para começar a abastecer e entrar nesse ciclo mais uma vez? Então, assim, essa é a importância de um site. Você ter concentrado dentro de um site todas as informações relacionadas à sua empresa, como seu endereço, o seu propósito, os serviços que você presta, ou o catálogo de valores daquele determinado nicho que você atende. Se você tem todas essas informações dentro do seu site, você não se torna refém de ninguém. Se alguém vier procurar pelo seu serviço, pelo seu trabalho, pelas suas referências, você manda o seu site. Você tem tudo no seu site. E se um dia você precisar atualizar aquele site, ele vai estar ali, você vai estar com ele em mãos, você vai ter total domínio sobre aquilo e ninguém vai tirar aquilo de você. Fora que, numa estratégia de marketing com tráfego pago, é de suma importância que você tenha uma página na internet. Nem precisa ser um site, que você tenha uma página de vendas, uma página que mostre o seu serviço, que fale quem você é, que fale o serviço, como é que ele é feito, quanto tempo você entrega a foto, como é que a foto é editada, se pode levar convidado, se eu posso levar o meu cachorro. É importante que você tenha tudo isso. E a gente vai conversar sobre isso em próximos vídeos. Mas hoje eu quero falar sobre esse ponto. Galera, não deixem de criar um posicionamento online que transpareça respeito, que imponha respeito. Uma rede social não impõe o devido respeito. Se você procurar fazer uma pesquisa de mercado, você vai entender que muitas empresas, antes de fechar contrato,
pesquisam por referências daquela empresa. Vejam se não, procuram se não tem processos contra aquela empresa. Se aquela empresa não está cadastrada no Reclame Aqui. Então, quando ele jogar o seu nome ali, ele precisa encontrar referências, e boas referências. E uma dica que eu posso dar para vocês sobre referências é falar sobre o Google Meu Negócio. Enrolei aqui que eu esqueci o final, mas é Google Meu Negócio. Galera, o Google Meu Negócio é onde todas as empresas que querem ter um posicionamento dentro do Google precisam estar. É muito simples de você criar. A partir do momento que você cria, você consegue até mesmo adicionar uma localização do seu negócio dentro da rede social, dentro do Instagram, dentro do Facebook. Então, se você cria ali o Joãozinho Fotografia, que mora lá na Florentina, número 436, você tem um estúdio nesse local, você consegue criar isso no Google e ter essa localização, transferir, compartilhar essa localização com as pessoas. Se alguém pesquisar no Uber, vai poder encontrar a sua localização, entende? Tudo isso ajuda você a construir uma imagem online. Um site vai poder complementar para você ter um portfólio mais completo. Até porque muitas vezes na rede social você não coloca todo o seu trabalho. Você adiciona as melhores fotos, as melhores 3, 4. Às vezes você faz um carrossel com um pouco mais de foto, mas você não vai colocar as 15, 30 fotos que você fotografou dentro daquele local. E muitas vezes são essas fotos que vão fazer o seu cliente se interessar por esse trabalho. Então, quando alguém quiser ver o seu portfólio, ele precisa ter acesso a todas essas fotos. Ele não pode ter acesso só a 3 fotos de um ensaio que você fez ou 2 fotos de um outro ensaio. Ele quer poder ter a possibilidade de dar um zoom, de ver com detalhe, de abrir numa tela de um computador, um site, entende? E dentro desse site você também consegue captar depoimentos, isso é importantíssimo, não só dentro do site, mas também dentro do Google Meu Negócio, que eu já falei aqui com vocês. Então, galera, fica com essa dica aí na cabeça. Entendam, reflitam sobre a importância de vocês terem esse site. Eu vou voltar aqui com mais algumas aulas falando especificamente como você vai criar a sua conta dentro do Google Meu Negócio, como você vai criar o seu site. Inclusive, eu posso falar sobre os sites que eu já utilizei, porque existem domínios de sites que são plataformas de sites que são específicas para fotógrafos, para filmmakers, e eu consigo dar essa indicação para que vocês já vão na melhor, ou enfim, naquilo que melhor encaixar para vocês. Porque cada uma delas também tem as suas especificidades, e se vocês querem que eu traga um vídeo comentando sobre isso, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de fazer essa comparação para vocês, tá bom? Galera, vou ficando por aqui, tá? Espero ver vocês no próximo vídeo. Tamo junto.